Olá pessoal, no tema de hoje a gente vem trazer uma reflexão sobre atalhos na vida. Você já deve ter percebido que atalhos não funcionam, não costumam funcionar no nosso dia a dia, certo? Ou você ainda é daquele tipo de pessoa que continua acreditando que existem atalhos, a gente só precisa saber qual que é o atalho certo, né? Você já parou para pensar que em todas as vezes que você pegou um atalho, se funcionou, se não funcionou? Como é que essas escolhas vão dirigindo a nossa vida? E é sobre isso que a gente vem falar no tema de hoje, sobre atalhos. Se você tem interesse sobre esse tema, vem comigo. Eu quero começar trazendo uma historinha para vocês, para contextualizar. Muitos já viram essa imagem no final, quando eu contar essa história, já vai saber a imagem. Que é uma história mais ou menos assim. Havia um grupo de pessoas caminhando e todos carregavam consigo um pedaço de madeira, né? E nesse pedaço de madeira que carregava nas costas, todos iam seguindo em rumo a uma direção, e essa direção dizia-se como encontrar a sua felicidade e a sua alegria. Então era um caminho que você chegaria à sua felicidade. E todo mundo com esse pedaço de madeira nas costas, e no meio desse grupo havia uma pessoa que ela achava que era mais esperta que todo mundo, né? E aí ela começou a olhar para as outras pessoas carregando aquela madeira, ela olhava para a madeira dela, ela foi percebendo que ninguém olhava um pro outro para reparar nada. Então o que ela pensou? Bom, tá muito pesada essa madeira, eu vou cortar um pedaço dessa madeira para ficar mais fácil de carregar. E foi o que ela fez. Ela cortou um pedaço da madeira e continuou andando. Ela olhando para os lados e percebendo que ninguém tava nem aí para ela, pro que ela tava fazendo ou deixando de fazer, todo mundo tava seguindo com o seu pedaço de madeira. Ela falou assim, nossa, continua muito pesado depois de uns certos metros. Ela falou assim, acho que eu vou cortar mais um pedaço. E assim ela foi fazendo ao longo do caminho inteiro. E passando algum tempo, ela começou a perceber que mesmo com a madeira bem pequena, ainda estava incomodando. Então ela cortou a um ponto que ela conseguia carregar na própria mão. Se achando mais esperta que todo mundo. Nossa, mas como todo mundo é burro carregando essa madeira. E a minha, ela tá facinho, eu tô carregando ela na minha mão, tá tranquilo, vou conseguir chegar até o final. Vou chegar mais rápido, mais leve, menos cansado. E assim todos foram seguindo, né? Só que em certo momento dessa caminhada, todo mundo se deparou com quase que um abismo. E nesse abismo precisava se atravessar de um ponto ao outro e não existia nenhuma escada, nenhuma ponte, nenhum tipo de recurso que eles poderiam atravessar. Só que logo eles perceberam que aquela madeira que eles carregavam nas costas, aquela longa madeira pesada, firme, longa, era justamente o que eles precisavam para colocar do ponto A ao ponto B e formar uma travessia, uma ponte, para eles conseguirem atravessar para o outro lado e continuar a sua caminhada. E eles percebendo que logo atravessando aquilo estava o que eles tanto buscavam. Todas as pessoas que estavam na caminhada colocaram as suas madeiras de um ponto A ao ponto B e conseguiram atravessar tranquilamente, sem nenhum tipo de sofrimento. Aquele peso que eles carregaram foi justamente o instrumento que eles precisavam para chegar no ponto B. Enquanto aquele que se achava mais esperto, aquela pessoa que se achava mais esperta, ela não conseguiu atravessar, porque ela encurtou para aliviar, para trazer um atalho durante toda a sua caminhada, que quando ela, no momento que ela mais precisou, ela não tinha a ferramenta, o recurso necessário para conseguir fazer aquela travessia. Ela só tinha apenas um pequeno pedaço de madeira, né? Enquanto todo mundo carregava o peso inteiro que era necessário com os recursos que precisava para fazer a travessia. O que a gente percebe em toda essa história é que muitas vezes existe uma ilusão de vantagem, né? Uma ilusão de se sentir mais esperto e em dado momento você acaba não tendo os recursos necessários para conseguir fazer aquilo que você precisa. Então percebe nessa história que temporariamente a pessoa cortou o comprimento da madeira dela, achando que seria um atalho, né, para o sofrimento, porque havia um peso. E acreditando que fazendo isso seria muito melhor para ela, enquanto os outros carregavam aquela madeira pesada, aquele peso, ela só tinha um pedaço e quando ela mais precisou, ela não conseguiu usar.
Então, quantas vezes nós acreditamos que pegando um determinado atalho, um caminho, nós chegaremos mais rápido ao destino, né? E quantas vezes também nós acreditamos que pagando mais barato, nós estamos economizando em determinada coisa, quando na verdade nós recebemos exatamente por aquilo que nós pagamos. E quantas pessoas às vezes caem, por exemplo, em golpes financeiros, justamente porque quer acreditar que existe um atalho para a riqueza, né? Por exemplo, da noite para o dia vai acontecer alguma coisa, né? Que aquela pessoa prometeu, enfim, que ela vai chegar onde ela quer sem esforço e sem frustração. Quando, na verdade, para se chegar a determinada coisa, muitas vezes é um conjunto de esforços e frustrações que vão te trazer força, resiliência para passar por determinadas coisas para chegar onde você quer. Então, continuando no exemplo que é o que mais acontece, golpes financeiros, da pessoa acreditar que existe um atalho para ficar rico, por exemplo, todos nós, ou a maioria de nós, quer ser rico. Mas quando nós acreditamos em atalhos, nós descartamos a possibilidade de saber que precisamos fazer um trabalho necessário para chegar nesse objetivo. Todos às vezes querem ter sucesso, mas ninguém quer tentar e arriscar para ter o sucesso, né? Todos nós queremos alcançar os nossos sonhos, mas a gente não quer fazer nada para que esse sonho se torne real. A gente quer passe de mágica, a gente quer instantâneo. Aí você pode perguntar assim, Jéssica, mas neste canal a gente não fala também de espiritualidade? Você não fala de espiritualidade? O que tem de espiritual nisso que você tá me falando? E aqui eu venho falar que não existe nada mais espiritual do que falar de atalhos. Por quê? Porque no final das contas, você fica frustrado em acreditar que existem atalhos, você fica triste, você fica com raiva, você briga com a vida, você briga com Deus, acreditando que existe um atalho, que você merece esse atalho e que você não tá tendo acesso a esse atalho, quando na verdade você não quer enxergar o óbvio, que não existe atalhos, né? Porque o que acontece? Por que isso é espiritual? Vou explicar para você por que isso é tão espiritual. Porque milhares de palestras que eu participei com mentores, existiam pessoas que sabiam muito sobre rituais, sobre magia, sobre rezas, sabia sobre os campos espirituais, sobre energia, sobre forças que regem o universo, como funciona isso, como funciona aquilo, mas a vida estava desmoronando. Porque enxergava tudo separado, não enxergava que a vida não tem atalhos. Ela queria achar uma maneira de conseguir aquilo de um jeito mais rápido. E o que acontece? A gente precisa unir tudo. Porque unindo tudo, você vai encontrar o que há de mais essência. E este canal vai te trazer várias perspectivas, porque às vezes um olhar que você não tem vai te fazer falta. Então a gente vai tentando abordar várias percepções diferentes para você ver qual parte não se encaixa, não está fluindo, você não está percebendo ou você não quer olhar. E o que aí eu venho trazer é que atualmente, devido ao acesso instantâneo de informação, um clique a gente tem informações, as pessoas acabam achando que isso vai se aplicar para todas as variáveis da vida dela, né? Essa informação aqui é o que eu preciso porque vai encurtar o caminho para mim chegar em X, Y e Z. Nós queremos tudo instantaneamente, nós queremos o dinheiro instantaneamente, o diploma acadêmico instantaneamente, a saúde, a felicidade, o relacionamento magnífico, mas na maioria dos casos, ninguém quer passar por nenhuma situação inconveniente. Nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos esperar, né? E aí a gente vai criando ilusões que esses atalhos existem. Por exemplo, por que eu quero falar pra vocês? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Na maioria das vezes, pessoas que me procuram e eu percebo, são pessoas assim. Eu vou no centro pra fazer um trabalho e aí minha vida vai melhorar. Eu vou usar X técnica e isso vai limpar X, Y e Z e minha vida vai fluir.
Eu vou rezar porque Deus vai me proteger e nada vai acontecer comigo, ou eu vou rezar porque Deus vai me salvar e etc, etc, etc. Eu não estou dizendo aqui que processos energéticos espirituais não ajudem. Trabalhos sérios. Eu não tô falando de gente que vem fazer qualquer tipo de coisa pra você acreditar, pra ela ganhar dinheiro com isso. Não, eu estou falando de pessoas que vêm fazer uns trabalhos sérios, energéticos e espirituais. Sim, isso pode ajudar. Mas eu mesma, quando preciso, eu me recorro a algo, mas sempre como orientação, como uma ferramenta de orientação, não acreditando, não esperando que aquilo vai fazer um milagre, que aquilo vai me trazer um atalho. Porque o que precisa ser feito, eu que vou precisar fazer. E todas as outras coisas são orientações para me ajudar no processo que eu preciso passar. Por exemplo, que a gente vê muito, a pessoa foi jogar um baralho cigano, um tarô, como você queira chamar, e aí vê lá que existe uma grande possibilidade de você arrumar um emprego, certo? Aparece lá, em X meses tem uma grande chance de você conseguir um emprego, ou o emprego é seu, né? Só que aí você fica na sua casa sentado e você não vai na entrevista, né? Como que você acha que isso vai se concretizar? Você está preparado para ir neste dia? Você se preparou para essa entrevista? Porque aquilo foi só um direcionamento de algo que esteja rondando energeticamente o seu sistema. Mas o que você está fazendo para se preparar para esse dia, para esta ocasião? Porque nada é garantido. Existem coisas que nos auxiliam com possibilidades, probabilidades, um campo que te ronda, mas não necessariamente aquilo não vai precisar da sua interferência. E aí você acreditar em atalhos. Aí vem o fulano e fala assim: ai, Jéssica, fulano me enganou. Disse X coisa e não aconteceu. Aí eu pergunto, mas ele realmente te disse isso? Porque uma coisa é a gente que quer enganar as pessoas, é uma coisa. Mas se ele te disse isso, por que você acreditou? Você queria acreditar? Ele te disse isso mesmo ou você que quis ouvir isto? Há uma grande diferença nas coisas. E a maioria das vezes eu percebo as pessoas querem acreditar naquilo que está sendo dito. Porque ela quer acreditar no atalho. Então acontece que qualquer sucesso ou transformação vai te exigir tempo, muito tempo, energia, recursos, e grande parte do tempo a gente vai precisar fazer sacrifícios, né? Lembra que tudo tem um preço? A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você não viu, vai lá ver. É exatamente isso. Ao longo dos anos, estamos sempre tentando coisas novas. Isso é natural do ser humano. Sempre estamos cometendo erros, todos nós. É assim que nós aprendemos. Então, nós tentamos o nosso melhor para não repetir esses erros. Então, o processo natural é buscar algo novo, cometer erros, perceber diante desses erros para tentar não repetir os erros. Viver é este processo constante de aprendizado, né? E o que acontece é que acaba sendo natural que a gente tente alertar outras pessoas sobre os erros que nós cometemos, né? Especialmente quando são pessoas que nós amamos. Mas o que acontece é que nem sempre alertar as pessoas funciona, né? Lembra do vídeo de percepção aqui do canal? Então, é exatamente isso. Algumas pessoas simplesmente não vão conseguir enxergar aquilo que nós estamos falando com a nossa visão. Porque algumas pessoas precisam passar pela experiência, né? Precisam passar pela experiência para ela aprender. E não tem nada de errado com isso. Algumas vão entender com você falando, mas a maioria talvez não, né? E não tem nada de errado com isso. Cada um vai ter que passar pelas experiências para entender os contextos, o que funciona, o que não funciona. Mas é claro que nós podemos aprender sim com o erro dos outros, que é o que eu sempre tento falar aqui no canal. Nós podemos sim observar as coisas, abrir a nossa percepção sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas e não aprender errando, aprender observando, né? Mas isso não significa que a gente não vai cometer erros, mas nós podemos cometer menos erros. O que foi, às vezes, um erro na vida de outras pessoas, não necessariamente vai ser na nossa. Então, às vezes, você olha o outro e fala, isso daqui não é legal.
mas eu quero tentar também. Eu acho que pra mim vai funcionar, né? Então, as pessoas fazem isso para fazer testes, para experimentar. Isso é um processo natural. Mas o que acontece é que todo mundo vai encarar os erros na vida. Não importa, vai passar por esses erros. Não importa quantas mensagens de advertência, de conselhos que elas recebam, né? É inevitável. As coisas vão mudando o tempo todo e as pessoas acreditam que elas podem fazer diferentes. E é este fazer diferente que às vezes uma ou outra vai conseguir, vai mostrar que é possível, né? E se tudo fosse igual para todo mundo, se existisse uma fórmula de sucesso que fosse inabalável, que nunca fosse quebrada, com certeza todo mundo estaria indo nesse caminho, nesse único caminho, né? Mas o que acontece é que a gente vai aprendendo com erros do passado, com pessoas, né? Só que não é necessariamente existe um caminho certo para todos. Então, perceba que se existisse um caminho só para tudo, nós aprenderíamos com as pessoas dos erros das pessoas do passado o tempo todo, né? Um caminho só, olha, não vá por ali, não vá por ali, não vá por ali. Nós não cometeríamos os mesmos erros e viveremos felizes, mas isso não acontece. Então, às vezes, o erro de um não necessariamente vai ser o mesmo erro para o outro e cada um vai ter que passar por uma experiência, né? Mas, de novo, não existem atalhos nesse processo. É um caminho, um processo seu. Nós podemos nos inspirar em gurus, em livros, pessoas que já alcançaram o sucesso, a felicidade, aquilo que você deseja, não importa o que seja, mas isso não significa que a forma com que essa pessoa alcançou isto que você deseja vai funcionar para você também, né? As pessoas não podem simplesmente te dar essas respostas. Elas podem falar das experiências dela, como foi para elas, como elas conseguiram, o que fez sentido, o que não fez. E aí você ir adaptando para sua vida, porque se ela te simplesmente falar, ó, a resposta é esta, seria muito injusto, né? Não pode simplesmente existir uma resposta que funcione para todo mundo e aí não funciona com você. Isso seria injusto, né? E não existe injustiça no universo. Tudo é um caminhar, um experimentar. E geralmente as pessoas que te dizem não faça isso ou não faça aquilo, é porque elas fizeram, elas passaram por essa experiência e perceberam que não era o caminho. Mas percebe que isso pode significar algo totalmente diferente na sua vida? Talvez você passe pelas mesmas experiências e você tenha uma outra conclusão, né? Você deve ignorar isso? Não necessariamente ignorar, mas esteja atento. Isso é pra mim? Isso não é? Tem algum sentido o que ela tá falando? Não tem? Eu quero testar? Eu não quero? Quero pagar o preço pelas consequências de testar ou não? Acredito no que ela está dizendo? Tudo isso vai moldando o seu viver, as suas experiências. E geralmente, o que acontece é que uma das frases que eu quero trazer para vocês que mostra isso claramente, e essa é uma das frases que eu ouvi de uma pessoa assim, ela tinha muito dinheiro, né? Não tinha nenhum limite financeiro, material para ela. Tudo que ela quisesse comprar, que ela poderia pagar com dinheiro, ela teria. E ela me disse o seguinte: a maioria das pessoas acreditam que ter tanto dinheiro assim é uma bênção, que significa felicidade. E essa pessoa me dizia que, na verdade, isso é uma maldição. Nada me deixa feliz, ela relatou. Eu posso ter o que eu quiser, mas eu ainda sinto um vazio. Nada me motiva. Eu não tenho nenhum momento de excitação quando eu compro algo. Eu não tenho felicidade quando eu compro algo. Isso é o que ela me disse, né? Óbvio que eu nem imagino como seria isso, você poder comprar tudo que o dinheiro pode comprar, você tem, né? Porque isso é um pouco fora da realidade da maioria das pessoas, né? Só que essa mesma pessoa me disse assim: quando eu tinha que trabalhar duro para conquistar algo, eu me sentia muito mais feliz quando eu atingia aquele objetivo.
Então, o que eu quero que você perceba, eu não estou dizendo aqui certo ou errado do que essa pessoa me disse, eu só quero que você perceba uma outra visão sobre a coisa, né? Porque a nossa cabeça automaticamente pensa assim, tá, mas é muito fácil falar isso, né? A pessoa já tem tudo, ela não precisa se preocupar com nada na questão material, e ela quer me dar um conselho desse, né? E então quer dizer que eu não devo chegar onde ela tá? Eu não devo querer tudo isso que ela tem? Até parece. E aí muitas pessoas falam assim, me dá seu dinheiro e vai ser feliz então, já que você não tá feliz, né? Mas o que eu quero que vocês percebam é que é uma percepção. E talvez entender essa percepção seja muito difícil porque quando a gente não tá dentro daquela experiência. Quando a gente não tem todo o dinheiro do mundo para comprar o que nós desejamos, o que nós queremos, enfim. É muito difícil a gente entender esta visão que essa pessoa está trazendo. Por isso que eu trouxe isso para vocês aqui agora, que ela me disse. Às vezes, nós vamos alcançar o mesmo nível de riqueza e aí a gente vai perceber que realmente aquela pessoa estava certa. Que essa pessoa que me trouxe estava certa na visão. Nossa, realmente não tem graça nenhuma. Ou então nós vamos chegar lá e perceber que é completamente diferente. Nossa, ele achou uma droga, mas eu achei maravilhoso, eu achei incrível. Então percebe como a percepção de cada pessoa é dentro e é única? Algumas situações nós só vamos entender quando nós passarmos por elas. A mesma coisa, ela acontece com qualquer pessoa ou situação na nossa vida, né? Então, às vezes, não importa o quanto nós somos alertados, como eu já disse, ou quanto nós alertamos as pessoas, a percepção delas permite enxergar a situação X com os olhos que ela tem. E às vezes você está querendo mostrar alguma coisa com as suas lentes, com as suas percepções, né? E às vezes ela não vai conseguir alcançar. Nem todos conseguem. Tem gente que consegue entrar dentro daquilo que você está trazendo e consegue até ter uma percepção daquilo que você está querendo trazer. Mas a maioria das pessoas você vai tentar fazer isso e não vai conseguir, né? Elas não estão prontas para enxergar, por vários motivos. E não tem nada de ruim nisso. Não significa que a pessoa é burra ou ignorante. Ela somente é incapaz de ter esse ponto de vista que você está tentando apresentar. Como no exemplo acima que eu falei, né, do dinheiro. Porque é difícil perceber algumas coisas se a experiência não é real para você, é só imaginário. Você está trazendo uma hipótese, uma visualização, uma ideia e a pessoa não consegue entrar nessa visualização, nessa ideia. Ou não necessariamente ela consegue visualizar como se fosse real. Então, um outro ponto que ainda ouvimos muitas frases como a vida é sobre uma jornada e não o destino. A gente ouve muito essa frase, né? Mas a gente não entende realmente o significado que essa pequena frase traz. Porque sempre que nós nos pegamos numa noção de ser produtivos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente acaba ficando preso na nossa lista de objetivos, que sempre estamos buscando uma forma de chegar lá mais rápido, né? Em algum momento neste processo, nós esquecemos às vezes de ser pacientes, de curtir o momento, ou seja, esquecemos o principal, o estado de presença, o curtir o hoje, o curtir a jornada enquanto eu não chego no meu objetivo. E aí é onde as pessoas acabam caindo em atalhos. Falácias, golpes, etc. Né? De novo, nós nos pegamos presos na correria, queremos alcançar, atingir e acabamos frustrados porque não vem logo, né? Não é na hora que eu quero, não é no momento que eu imaginei, não é do jeito que eu quero. E aí a gente acaba escolhendo esse atalho, né? E o segredo é pensar a longo prazo. Porque sempre passar pelo caminho que tiver que passar, quando eu penso a longo prazo, vou passar pelo que tiver que passar, mesmo que seja difícil, porque com certeza neste caminho vai me trazer o aprendizado que eu preciso. Porque às vezes eu chego lá, mas não tenho estrutura para chegar lá. Vocês já viram pessoas que chegam à fama muito rápido, o que acabam acontecendo com elas, né? Não todas, mas algumas pessoas não têm a estrutura, porque foi muito rápido,
foi um clique muito rápido, as pessoas acabam afundando porque não sabem lidar com isso, porque não passaram pelo processo gradual a longo prazo. Então, é lembrar de novo, você precisa se autoconhecer. Você não pode viver sua vida baseado no sucesso de outras pessoas, porque isso tem consequências. Porque se você perguntar para as pessoas ao seu lado, provavelmente cada uma delas vão te dar uma explicação diferente do que é sucesso, do que é felicidade, do que é um relacionamento ideal, do que é isso, do que é aquilo, para elas. Algumas pessoas vão acreditar que sucesso é ter muito dinheiro, outras pessoas que sucesso é ter uma família unida, outras vão falar que quero ter uma vida leve, outras vão falar que sucesso é fazer o que gosta, outras vão falar isso, aquilo, a lista é infinita. Então nós não podemos simplesmente nos basear no sucesso de ninguém, o que a pessoa entende como sucesso, né? Porque dificilmente essa pessoa tem o mesmo ponto de vista de sucesso que você, ou as maneiras de chegar nesse sucesso que você. Os valores que ela tem para chegar lá às vezes são diferentes dos seus, né? E vivemos querendo, às vezes, saber o sentido da vida, o que nós temos que fazer, qual o nosso propósito aqui. Queremos ter uma resposta muito pronta. Nós queremos uma fonte externa que nos dê a resposta, né? Quando, na verdade, será que você consegue perceber como seria se todo mundo tivesse baseado numa única resposta? Sucesso é X, propósito de vida é Y. Todos iriam buscar a mesma coisa. E como será que seria a nossa sociedade se todos quisessem a mesma coisa, almejassem a mesma coisa, da mesma forma, com os mesmos valores? Imagina todo mundo lutando e tentando atingir a mesma coisa, né? O quão assustador e entediante ao mesmo tempo isso seria, né? Por isso que eu falo que você nunca vai encontrar essa resposta pronta. Você precisa ir para dentro e encontrar qual é a sua resposta. E a sua resposta é sua, não é de mais ninguém. Pessoas podem te auxiliar nesse caminho e vão, você querendo ou não, sendo pessoas agradáveis ou pessoas que vêm te cutucar, que vão aparecer na sua vida para você encontrar essa resposta. Isso vai ser provocado, a vida faz isso, para você encontrar dentro de você a resposta. E você só vai encontrar quando você olhar para dentro e entender qual é a sua essência. Porque nós não podemos querer crescer, ser mais fortes e mais flexíveis se nós estamos constantemente correndo de situações difíceis, não querendo enfrentar o que a gente tem que enfrentar, buscando por esses atalhos. Olha, eu nunca conheci ninguém que virou pra mim e disse: Jéssica, eu sou tão grato por ter pego um monte de atalhos na vida. Olha, foi a melhor decisão que eu fiz, pegar os atalhos. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Geralmente a gente ouve exatamente o contrário. Toda vez que eu peguei um atalho, eu caí de boca no chão. Eu me ferrei, eu tive que voltar para trás e começar de novo. Então, para a gente fechar essa questão dos atalhos, eu quero deixar questionamentos, porque eu acho que questionamentos te faz refletir durante essa semana. Então, quais são os atalhos que você está tentando pegar na sua vida? O que você está com medo de encarar de frente? O que você está colocando na frente como uma medida para não se autoconhecer de verdade a fundo? Quais sugestões você aceita da sua mente, que busca sempre o mais confortável e o mais fácil, para não fazer aquilo que a sua essência sabe que precisa ser feito? Tá bom? Eu deixo essas 4 perguntinhas, anotem, voltem no vídeo, anotem, para vocês se questionarem durante essa semana, que isso vai ajudar muito a vocês entenderem algumas decisões que vocês tomam na vida e onde vocês estão hoje, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo pra gente entender que esse conteúdo é importante para você e para as outras pessoas. Deixa aqui nos comentários o que você refletiu sobre esse tema. Se você já pegou algum atalho na vida, me conta o que deu.
se você seguiu o caminho que foi difícil, às vezes com obstáculos, mas você olhou a longo prazo, como é que foi, que conquistas você teve. E se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!